Olá, servidores, espero que todos estejam bem. Hoje é dia 1º de julho do ano de 2025. Vamos lá, conforme já colocado lá nas páginas, nas redes sociais do SSP Mano, estamos fazendo essa live para falar sobre a educação. A pasta da educação é a pasta que mais tem servidores no município de Nova Odessa, e essa pasta precisa de uma atenção especial. Tivemos aí troca de secretários, secretário adjunto virando secretário interino, respondendo pela pasta. Agora temos a secretária de Assuntos Jurídicos respondendo pela pasta da Educação. E o prefeito Cláudio está aí, só tirando foto e não quer resolver os problemas dos servidores. Falando de educação, os servidores da educação vêm sendo prejudicados desde o dia 1º de janeiro do ano de 2025. Estou falando desse ano, tá? Estou trazendo aqui especificamente sobre esse ano. O que aconteceu em janeiro? Janeiro, as férias não foram pagas no dia certo. Os servidores tiveram que sair, entrar em dias de férias sem ter recebido os vencimentos, o salário. O sindicato, por sua vez, entrou na justiça. A justiça pediu para a prefeitura estar se explicando, a prefeitura se explicou e o juiz simplesmente está lá, sentado em cima do processo. Não dá nenhuma definição se a prefeitura será responsabilizada pelo atraso ou não, e se terá que pagar multa para servidores, se terá que pagar multa para o governo pelo atraso. Simplesmente a justiça está numa inércia. Eu costumo dizer que o juiz sentou em cima do processo e não dá seguimento. Mas vamos lá, a educação está faltando comunicação dos gestores da pasta. Acredito que falta essa comunicação com os diretores, os coordenadores e assim por diante. Os coordenadores, diretores, falta uma certa comunicação com os demais servidores, os professores, com o restante do pessoal que trabalha nas escolas. Recentemente tivemos problemas também com as empresas terceirizadas que prestam serviço de limpeza, empresa que presta serviço de mão de obra da merenda escolar. Essas empresas prestam um desserviço para o município de Nova Odessa. E compete aí os fiscais desses contratos estar notificando essas empresas, estar aplicando as penalidades previstas no contrato. Ontem mesmo eu publiquei um artigo da FESP-MESP, da nossa federação, em que é uma cartilha que o MPT orienta os sindicatos a estarem fiscalizando as empresas terceirizadas que prestam serviços no setor público. Então também tivemos problema com essas empresas, em que a empresa terceirizada não estava trabalhando, tiveram pegar servidores de locais aí diferentes de serviço, levar correndo para creches, para escolas, para estar preparando os alimentos dos alunos. Também tivemos problema na semana passada quanto ao calendário, o calendário anual aí, em que
o calendário contempla agora no mês de julho, a partir do dia 3, o recesso escolar, em que conta do dia 3 até o dia 16, o recesso escolar das escolas. E no dia 17 e no dia 18, o calendário trazia ali 2 dias de planejamento. Esse planejamento, na gestão do Leitinho, passou a ser 2 dias de acolhimento para os servidores, um evento que era feito aí em algum local e traziam palestrantes, tinha lá um coffee break, né? Teve até um ano que teve uma plataforma para os servidores estar fazendo aquele vídeo giratório e tudo mais. E de repente, em junho, no meio aí do mês de junho, foi mudado o calendário. E é o que eu falo, falta comunicação, falta alguém da secretaria para estar explicando para todos os servidores o porquê da mudança, o porquê de não acontecer esses 2 dias de planejamento, esse acolhimento, que já estava no calendário. Aí os servidores nos procuram no sindicato. E eu busquei essa informação lá na secretaria, na sexta-feira. A Vânia Cesareto, atual secretária interina de Educação, me atendeu junto com o diretor lá, o professor Josemar, e mais, se eu não me falha a memória, a Rose. E eles me explicaram que esses 2 dias de planejamento, que não teria aula com criança, o servidor é obrigado a participar, mas não teria criança. Esses 2 dias foram transferidos para outubro, na Semana da Educação. Então, esses 2 dias que não teriam crianças, agora em julho, que seria 17 e dia 18, eles foram transferidos para o dia 16 e o dia 17 de outubro, emendando assim, voltando aos moldes antigos, antes da administração do Cláudio, em que se fazia lá em outubro a semana inteira da educação. Tem o feriado do dia do professor e depois a semana inteira, semana da educação. Então, o calendário, essa mudança que ocorreu em virtude de, no momento, a secretaria, a prefeitura, não ter condições de fazer esse acolhimento. Segundo o que me foi falado, não tem recursos para contratar um palestrante no momento e nem o local lá que fazia dava lá um café, tudo mais, e também alguns brindes para os servidores, não tem recursos para ser feito nesse momento. Por isso é o motivo da troca desse planejamento que estava no calendário agora em julho para outubro. Espero que todos tenham entendido a explicação que me foi dada lá na Secretaria da Educação. A segunda coisa que eu quero falar aqui, que eu recebi também reclamações, é sobre a formatura do ProErd, em que geralmente os professores eram dispensados da parte da manhã, dispensados da parte da tarde, para ser feita a formatura no período noturno. Voltando a falar do ProErd. As professoras eram dispensadas do período da manhã, dispensadas do período da tarde, e posterior teriam que participar à noite da formatura do ProErd. Segundo a determinação da secretária, não é mais para ser dispensado na parte da manhã. Por quê? Pois a alegação deles lá da secretaria é que existe o relógio ponto. O relógio ponto tem que ser passado a digital, então não conseguem mais fazer essa compensação aí quanto a todo o sistema do RH. Mas
dizem, foi o que me foi falado, tá? Isso não quer dizer que essa informação que eu estou trazendo eu concordo. A formatura do ProErd será feita no período de HTPC. Em vez do professor cumprir o HTPC presencial na escola, que teria que ser cumprido na data aí, acredito que é hoje a formatura, não lembro qual que é a data da formatura. Então será descontado das horas de HTPC. Daí uma pergunta que eu fiz, e se passar do horário? Aí vamos ver se pagamos hora extra. Foi essa a resposta que eu recebi. Então, foram essas as respostas. A Ana Paula Barbosa está perguntando aqui, por que 14 dias e não 15? Ana Paula, se você olhar o calendário, desde o começo do ano estava com 14 dias. Então o planejamento todo é feito segundo o que me falaram, tá? Que nem eu falei. A informação que eu estou trazendo, que me foi passada lá, não significa que eu concordo, que o sindicato concorda. O planejamento feito é em cima de 200 dias letivos e está contemplando 14 dias aí de recesso. Segundo a informação passada, as cidades aí também da nossa região terão 14 dias de recesso. Isso é o que me foi passado. Agora vamos à polêmica que foi gerada ontem pelo projeto de lei complementar número 2, do dia 30 de junho do ano de 2025. Esse projeto entrou na Câmara Municipal em regime de urgência para ser apreciado pelos vereadores na data de ontem. Tá? Eu tenho aqui o protocolo, e foi feito dia 30 de junho às 11 horas e 25 minutos, para ser apreciado às 2 horas da tarde. Então, os vereadores aí não tiveram tempo nenhum, acredito, para ler pelo menos o projeto. Pois o vereador André pediu para o líder do governo explicar o que se tratava o projeto, o líder do governo não conseguiu explicar, desculpe, não conseguiu explicar, daí fizeram a lambança, ele passou a palavra para a Márcia pediu a palavra estava com ele, ela tinha que pedir uma parte, e as coisas lá que os procedimentos, né, que fizeram lá, tudo atrapalhado, passaram um por cima do outro. Mas vamos lá, diante de toda a polêmica que gerou, eu fui em busca do projeto de lei hoje, estou com uma cópia do projeto aqui na mão, e também tem uma cópia aqui do artigo 30, em que está a vigor ainda, porque o prefeito não sancionou, mesmo com a aprovação dos vereadores, o prefeito ainda não sancionou. Então a cópia que eu tenho é a cópia que está vigente, que é o artigo 30 da Lei Complementar 44, de 5 de novembro de 2015. Foi quando começou quando foi implantado, né, não quando começou, quando foi implantado o plano de carreira do magistério no município de Nova Odessa. Lei Complementar 44, de 5 de novembro de 2015. Então, do que a nova redação do artigo 30 fala, fiz uma leitura da nova redação e fiz uma leitura da redação anterior. O que o vereador Paulinho Bischoff falou lá, eu tenho o vídeo dele aqui, eu vou virar para vocês, vou pôr o vídeo do Paulinho Bischoff. Eu tentei falar com o vereador, não consegui, por diversas vezes, não me atendeu. Escute a fala dele. Chega feriado, alguns dias de véspera de feriado, a pessoa pega atestado e vai embora, os alunos ficam
e tem alguns professores que não estão comprometidos com a rede pública. E aí acaba sendo dispensada a classe, e aí os pais e mães têm que buscar esses alunos na escola. Para evitar esse tipo de problema, elas estão fazendo uma pontuação para que as professoras tenham uma classificação melhor e elas podem escolher as aulas, e isso reflete no número de faltas. Então, para ela ter uma escolha de escola e função, ela consegue ter uma pontuação melhor. E essa pontuação automaticamente reflete na não ausência daquelas que podem faltar por motivo fútil. Então, essa pontuação ela sai de 0,4 para 1 ponto para aquelas que atingirem essa meta. Então, vou falar igual a Dilma, né? Da meta e da meta. Então tá aí o vídeo do vereador Paulo Bischoff, que ele tentou explicar. Primeiro ele fala que não tem nenhuma pontuação, depois ele fala que altera o valor da pontuação. Então, ou tem ou não tem, vereador? E eu acho que tem. Então, o que fala lá na lei que está vigente? O emprego público de magistério a partir do concurso público temporário efetivo no município pelo qual o candidato solicita inscrição a que se refere o processo de atribuição de classes ou aulas. 0,04 por dia. Certo? Segundo, na unidade escolar municipal, a contar o ingresso da última remoção de títulos ou por permuta no respectivo emprego público do magistério, 0,06 centésimos de ponto por dia. E a nova redação da lei, o que traz? No emprego público do magistério, a partir do concurso público temporário efetivo no município de Nova Odessa, pelo qual o candidato solicita inscrição a que se refere o processo de atribuição de classe, 1 ponto por dia. Segundo, na unidade escolar municipal, a contar do ingresso ou da última remoção de títulos ou permuta no respectivo emprego público do magistério, 1,5 ponto por dia. Então, o que ele está alterando? O que ele está alterando nesse artigo 30? Só a pontuação. Vocês da educação deixam de ganhar 0,04 ponto por dia e passa a ter um ponto por dia. Então ele deixa a fração lá de centésimos para um número real, um número inteiro. Se antes vocês tinham a possibilidade de, durante o ano, acumular 8 pontos, certo? Hoje vocês vão ter a possibilidade, com a nova regra, de juntar 200 pontos, que são 200 dias letivos. O que significa essa mudança? Nada. Trocaram 6 por meia dúzia. A questão do atestado, se o servidor ficar doente, o atestado, ele vai perder os pontos. Então não teve nenhuma alteração. Agora, se o servidor deixar de comparecer ao serviço, que nem traz aqui a lei, a mesma, aqui a redação fala nas mesmas coisas. Férias e recesso escolar, casamento do servidor, falecimento por 9 dias consecutivos, serviços obrigatórios por lei, licença gestante, licença plena por assiduidade, licença quando acidentado no exercício de suas atribuições, licenciamento compulsório, doação voluntária de sangue, participação em reuniões de orientação técnica. Esses daqui não vai ser descontado. Aí, ele aumentou mais um parágrafo.
quando for convocado do Tribunal Regional Eleitoral para a prestação de serviços eleitorais, também não serão computados. Só que aqui ele traz Tribunal Regional Eleitoral, só que a sigla está errada. Não sei quem redigiu essa lei, mas Tribunal Regional Eleitoral é TRE e não TRT, igual está aqui na lei. Será que ninguém viu isso? Nenhum dos vereadores, nem o líder do governo, vereadora Márcia, que tentou explicar que os professores faltam muito. Se há abusos em faltas, se há muitas faltas, tem que se ver. Ninguém está aplicando, ninguém está entregando um atestado falso. Para isso já existe a medicina do trabalho. O que está acontecendo é que os professores estão esgotados, estão cansados de uma péssima administração em que não valorizam os professores, em que se não aplica o reajuste do dissídio no salário dos professores e está todo mundo quieto. O sindicato entrou com uma ação. Mas cadê um vereador para brigar pelos servidores, pelos professores que não tiveram o dissídio aplicado nos salários? Então, na hora de querer impor deveres, todo mundo é a favor. Nós temos que nem o vereador Pelé falou, nós temos que deixar a política de lado e, vendo por esse lado, a gente tem que ver o lado da população. Eu concordo, tem que ver o lado da população. Mas quem está vendo o lado dos servidores, que estão sendo sempre prejudicados? E esse ano, desde o primeiro dia do ano, está sendo prejudicado. E ninguém está aí para falar nada. Agora, para querer impor aqui, mudou a pontuação só. Ele falta por motivo fútil. Ô vereador, quem que falta por motivo fútil? Por causa de emenda de feriado. Ô vereador, pelo amor de Deus. Se o servidor apresentou um atestado, é porque ele está doente, porque ele não está bem. Ou por ele ter às vezes ele tem um filho que não está bem, está doente, ou ele tem também o pai ou a mãe já com uma certa idade, requer cuidados, compete a ele estar ali nesse dia, cuidando do familiar. Ninguém está brincando, ninguém falta do serviço porque quer. Espero que eu tenha esclarecido esses pontos. O sindicato está, sim, de olho em tudo aí que está acontecendo. Hoje, desde as primeiras horas aí que cheguei no sindicato, conversei com a doutora Suzeli, conversei com os diretores que estão aqui no sindicato presentes, falei com eles, tirei dúvidas, busquei informações, busquei me aprofundar mais nesse assunto. Conversei com a Vânia, secretária interina, também conversei com o vereador André Faganello. Um abraço, vereador, obrigado por me atender. Tentei falar com o vereador Paulo Bischoff, não me atendeu por diversas vezes. O sindicato não está aqui para apontar ninguém, mas existe algumas falas que têm que ser explicadas. Ninguém falta do serviço por motivo fútil, vereador. Eu acredito que foi uma fala infeliz aí do vereador, mas os servidores estão aí sim para trabalhar, mesmo não tendo condições, muitas das vezes, e mesmo não tendo aí incentivo por parte da administração
e muito menos aí de alguns vereadores aí da base do prefeito ou de todos os vereadores, né, que compete aí auxiliar servidores, não apontar. Servidores estão faltando serviço, está causando hora extra. Ninguém falta de serviço porque quer. Essa é uma realidade. E se o servidor está apresentando atestado, compete aí a medicina do trabalho, apurar se realmente o servidor está doente ou não. O servidor está sobrecarregado, tem salas aí que tem quantidade a mais de alunos, o servidor não está recebendo amparo aí, obrigado Renato, não está recebendo amparo psicológico. Muitas das vezes o servidor precisa sim, o servidor está ficando doente. Mas por quê? Porque a administração não valoriza. E quem tem que valorizar o servidor é quem está sentado na cadeira lá, o gestor. O prefeito Cláudio só sabe fazer brincadeira e participar agora das festas juninas. Se eu fosse você, servidor, a hora que eu chegar na sua escola, cobre ele. Pergunta para ele por que está acontecendo tudo isso na educação. Recentemente, tablet, computador, as coisas foram tudo retirado das escolas. E qual a solução? Fala para os professores se virar aí com os alunos. Então é muito fácil, né? É fácil falar, mas estar na sala de aula atuando é difícil. Meu muito obrigado a todos. Compartilhe esse vídeo, que é muito importante para que chegue aí ao maior número de servidores possíveis. Lutar sempre e desistir jamais.